Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu me chamo Ana Paula Yama e a nossa família está de mudança para o Japão. Bom, nesse primeiro vídeo eu resolvi contar para vocês um pouquinho do meu testemunho. Como que foi essa loucura, né, de ter certeza de que a mudança aconteceria, que era um processo migratório. Foi muito especial tudo que Deus fez na nossa vida. Então eu quero te convidar a pegar aí a sua melhor bebida e ficar comigo para que vocês conheçam um pouco mais dessa história. Bom, no início desse ano de 2025, ficou claro que aconteceria uma mudança na nossa vida, mas nós não sabíamos, na verdade, como seria essa mudança, né? No final de 2024, eu tive um ano muito difícil. 2024 foi um ano de muitas necessidades, de portas fechadas, de coisas que não aconteciam. E em dezembro de 2024, eu ouvi audivelmente o Senhor me dizer que Ele me tiraria do vaso e me faria florescer. Mas eu nunca imaginei que a minha vida fosse mudar tanto. Aí, em janeiro, fevereiro, a dona do nosso apartamento pediu o imóvel, dizendo que havia encontrado um comprador. E o meu mundo caiu, porque as coisas já estavam difíceis e o fato da venda do apartamento tornou o nosso processo ainda mais difícil. E eu então orava em todo o tempo e dizia para Deus, né? O que mais vai acontecer daqui para frente? A verdade é que não fazia muito sentido, parecia uma expulsão mesmo do Brasil. Eu sempre quis morar fora, o meu marido morou fora por 18 anos. Nós, em 2021, tentamos uma ida para o Japão e os nossos documentos foram negados, foi um grande trauma para nós. Mas eu confesso que o Japão não fazia mais parte da nossa vida. Eu jamais imaginei que Deus faria dessa forma. A única coisa que eu sabia era que o meu relacionamento com Deus era uma coisa tão maravilhosa, que eu confiava nele, em tudo que ele fizesse. Então nós tiramos o Enzo da escola particular, a Zara, as coisas estavam difíceis, sem carro há muito tempo. Bom, então a dona do nosso apartamento pediu o imóvel e eu falei, meu Deus. Eu comecei a orar, eu comecei a falar para Deus, Pai, eu tenho certeza que se trata de uma expulsão, mas quem vai me dizer isso é o Senhor. Se for uma expulsão do Brasil, o dinheiro do passaporte, da renovação do passaporte da Zara vai precisar aparecer. Eu fiz uma oração muito sincera, tanto foi sincera ao mesmo tempo desesperada que eu esqueci. E aí também não contei pro Choit. Quando foi no dia seguinte, a gente ia aquela confusão e ele querendo que a gente saísse já do imóvel para ajudar a dona, uma confusão. Ela queria que a gente saísse em 30 dias, e como é que você sai em 30 dias com 2 crianças, né? Bom, e aí eu orei. No dia seguinte, o dinheiro do passaporte, exatamente o valor da renovação do passaporte apareceu. Eu chorei porque eu entendi que aquilo era um sinal de Deus. Gente, ao nosso redor parecia uma grande loucura, mas eu tinha uma palavra de Deus no meu coração. Só que o meu marido não enxergava assim. Eu então disse para ele, olha, começa a orar, e eu falava para Deus, Senhor, ele não está enxergando da mesma forma que eu. Por favor, me ajuda. E aí, passado alguns dias, depois disso tudo, depois do Senhor ter respondido, né, trazido o valor do passaporte, da renovação do passaporte, ele chegou dizendo, o meu chefe disse, você sabe, né, Choit, que aqui não tem mais para onde você crescer, não tem mais como, enfim. E ele começou a entender que de fato se tratava de uma expulsão do Brasil para o Japão, e ficou isso foi ficando cada vez mais claro para nós, né? Bom, mas ainda assim, eu disse para ele, eu vou continuar orando, porque aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados, não serão enganados. Só que além disso, eu sofri uma pressão externa muito grande. As pessoas não enxergavam como eu enxergava. E é muito desafiador você fazer com que o outro veja o milagre que você está vendo. Tá?
Foi um momento muito difícil. E quando eu percebi que o Shoichi estava, que ele compreendeu o que estava acontecendo e nós começamos a nos mover sobre o Japão, eu falei, bom, agora eu aceito sair aqui do apartamento. Nós tínhamos morado num apartamento anterior ao apartamento que a gente estava, e era bem pequeno, onde a gente também sofreu bastante coisa, e então eu não queria voltar para lá. Mas eu continuei orando. Eu falei, Deus, eu não acredito que o Senhor vai voltar a gente para aquele apartamento. Não é esse Deus que eu conheço. Então, por favor, faz alguma coisa, me mostra que o Senhor é conosco. E quando a gente foi falar com a dona que nós então aceitaríamos ficar no apartamento antigo, ela disse, não tem como porque eu já vendi o apartamento antigo também. E eu comemorei, eu fiquei muito feliz quando eu soube que o apartamento pequeno também tinha sido vendido. Bom, eu falei para o meu marido, calma, calma que Deus vai responder. Ele não, para onde ele aponta, ele vai pagar a conta. E eu continuei em oração. E o bicho pegando. E eu sendo pressionada, e todo mundo me achando uma doida. E aí tirei o Enzo da escola pública, porque a gente já não tinha mais condição de manter ele na escola particular. Ao mesmo tempo, eu não estava satisfeita com ele na escola pública. Gente, um caos. Aí, passado mais alguns dias, ela entra em contato conosco e diz assim, bom, eu tenho uma proposta para vocês, que é o seguinte, eu entrego, vocês saem na data que foi estipulado, e eu entrego R$ 10.000 para vocês. Aquilo para mim era uma loucura. Por quê? Porque nós sabemos quem era a dona do nosso apartamento. A gente sabia que aquilo era uma loucura, mas eu sabia que era Deus. E eu disse, agora sim, agora eu creio que o Senhor, além de todas as respostas, né, estarem sendo encaminhadas para isso. Ela então nos deu os R$ 10.000 e com esses R$ 10.000 nós fomos morar em Airbnb, né? Por quê? Porque quando você começa um processo de imigratório, e também não tem como você alugar um outro imóvel, tipo quinto andar, não tem como você alugar imóveis assim, que o contrato é muito longo, né? E aí, quando nós começamos a saber como é que estava a situação do Japão, em termos de trabalho, eu falava para Deus, Senhor, eu tenho tanto medo de ser envergonhada, Jesus. Eu tenho tanto medo que tudo aquilo aconteça novamente. Deus, eu não tenho mais onde viver, a gente não tem mais casa. E um detalhe bem importante, o Senhor falou para mim, o pouco que é seu, doa. Então, nós tínhamos somente a nossa geladeira e somente o fogão. O fogão eu doei para a igreja, e aí mais um processo que as pessoas me achavam louca. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo, vale a pena confiar no Senhor, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é misericordioso, né? Nós doamos tudo que nós tínhamos, na verdade nós não tínhamos nada, né? Assim, nós entregamos tudo. Para mim já não era mais um problema entregar, porque eu coloquei toda a minha vida nas mãos do Senhor e você deveria fazer o mesmo, tá? Porque vale muito a pena. Eu sabia que o Senhor não iria nos desamparar. Então nós moramos durante 3 meses em Airbnb. Só que nós tivemos que mudar 4 vezes. A dona do apartamento ajudou a gente, falava, volta para cá, tem uma pessoa que tá, né, que já pagou, mas depois vocês voltam para cá. E era humilhante, né, gente? Porque você anda em fé, mas você não enxerga um palmo na frente, né? Então, foi um processo muito doloroso ao longo desses anos. O Senhor me falava julho, ele me falava que era o mês de julho, e eu falava, meu Deus, capaz, está muito longe. Julho, porque a gente quer que as coisas sejam resolvidas rápidas, né? Bom, nós fizemos todo aquele processo de novo, eu só dizia para Deus, Pai, eu confio em Ti. Documentos, passaportes, tudo que vocês possam imaginar, tudo pronto. Quando a gente foi entregar os documentos né, para a agente que entraria com os documentos no consulado, ela disse, olha, só tem um problema. Como vocês tiveram uma negativa em 2021, sempre que tem uma negativa, pode crer que eles vão negar o visto de vocês. Gente, foi uma faca, assim, sabe, cortando do lado de dentro. Eu disse pra ela, eu fiz assim, você crê em Deus? Ela falou, olha, sinto te dizer, sem querer te decepcionar,
Mas se tem uma negativa lá no Japão, a resposta é não. Eu saí de lá arrasada, arrasada. Eu precisava ficar num outro lugar, porque 4 dias, e eu lembro que a minha fé, ela dobrou de tamanho. Ela dobrou de tamanho. Eu então comecei a orar muito mais ativamente do que eu orava. E estar com Deus era uma questão para mim de vida ou morte. Pelos meus filhos, por mim, e eu dizia para Deus: a sua palavra diz que onde eu coloquei as plantas dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Então eu estive no Japão, aquela terra é minha, e eu quero reivindicar que o Senhor coloque nas nossas mãos aquilo que é nosso. Gente, de um lado, a pessoa tinha certeza que o nosso processo seria negado. Do outro, eu só tinha uma palavra da parte de Deus. E ela me sustentou. Foi difícil? Foi. Foi humilhante? Foi. As pessoas me achavam louca? Também. Mas eu decidi confiar tão somente no Senhor, porque tudo mais Ele iria fazer. Quando chegou o dia de pegar a negativa daquele processo, quando ela chegou lá, o consulado disse: aguarda mais um pouco, espera mais um pouco. Ué, não era para ser negado? Não foi negado o processo, tivemos que aguardar. E aí eu orava e chorava e falava: Senhor, eu não estou vendo nada, fala comigo. E Deus me disse: calma, calma que isso vai adiantar o processo de vocês. E eu orava de forma direcionada, orava de forma, sabe, assim, muito pontual. 20 dias se passaram, 20 dias de processo no consulado, quando na verdade o nosso caso deveria ter saído em 7 dias. Desde fevereiro de 2025. Estou gravando esse vídeo agora em julho de 2025. E aí um belo dia, antes do meu aniversário, eu faço aniversário 18 de junho, e eu orava e falava: Senhor, eu queria tanto esse presente de aniversário. Tanto, eu orava de madrugada e pedia tanto esse presente de aniversário, eu queria a resposta, eu queria ver a alegria dos meus filhos. E aí um dia essa resposta chegou, o nosso agente, que é o Cássio, inclusive, quero agradecer aqui publicamente o Cássio San, que esteve conosco do início ao fim. Ele tem uma empresa, Teamwork, que envia pessoas para o mundo todo. Então, se você tiver interesse, se você quiser trabalhar em outro país, não necessariamente no Japão, se você tem descendência ou se você é cônjuge, deixa aqui nos comentários, porque eu faço questão de indicar o Cássio. E ele não é só o nosso agente, mas ele é nosso amigo, foi um amigo fiel do início ao fim, tá bom? Então, Cássio, muito obrigada, viu? Você faz parte disso. Um dia ele me ligou e falou assim: você quer continuar? Ou você acha que a gente dá passos para trás e vai atrás do documento que eles acham que vai ser negado? Eu disse para ele: eu confio em Deus, é um direito nosso e eu vou até o final. Eu não tinha mais nada a perder, tá? E aí ele me ligou e disse: você pode falar? Aí eu falei: ai, tremi, sentei até. E ele disse: olha, tentamos de tudo, fizemos de tudo, mas pela minha voz você já deve saber, né? O visto de vocês foi aprovado. Eu gritei, caí aqui no quarto da minha mãe e glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor é fiel. Gente, vale a pena dizer para vocês que eu estive no meu limite. Quantas vezes eu dizia: pai, eu não vou aguentar. Eu tive muita batalha dentro de mim, batalha espiritual. Satanás tentou de todas as formas acabar com a minha vida. E quando eu estava bem no meu limite, o Senhor me fazia sonhar. E na verdade ele me deu 2 sonhos. Um que o visto era aprovado e o outro que o próprio Espírito Santo estava conosco dentro do avião. Então, nós tivemos o nosso caso aprovado diante de todas as impossibilidades. Nós estamos de mudança para o Japão. É tão lindo ver o quanto Deus é fiel com aqueles que confiam nele. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra, sabe, vão poder o quê? Descansar. E o Senhor é bom, Ele não falha. Ele foi na nossa vida e Ele será na sua vida também. E ter visto o visto dos meus filhos, a carinha deles, o visto de residente no Japão,
uma graça sem tamanho. Então, nós estamos de mudança. Eu vim aqui te contar, testemunhar da fidelidade, da grandeza do Senhor. Amém? Eu tenho certeza, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor será contigo na sua vida e embarque conosco, tá bom? Fica por aqui, porque a gente vai ter muitos episódios dessa grande mudança. Os meus filhos vão estudar em colégio japonês, nós iremos trabalhar e também vou trabalhar com toda a parte da internet, como influenciadora digital, produzindo conteúdo em todas as redes sociais, tá bom? Que Deus te abençoe. Que você creia tão somente no Senhor que a sua vitória virá em nome de Jesus. Curte aqui, deixa o seu comentário e fica conosco que vem muito mais pela frente. Tchau, até a próxima.